Para mim, nesse exercício de teologia, tem sido importante descobrir o que alguns chamam de a teologia narrativa. Eu estudei teologia nos anos 70. Ninguém vai dizer nada. Ninguém vai dizer assim, eu não havia sido nascido, não é? Mas eu estudei teologia numa escola, digamos, de teologia liberal clássica. Eu estudei teologia em São Leopoldo, numa faculdade de teologia que era, na época, ainda muito marcada pela influência da teologia alemã, que era uma teologia fundamentalmente racionalista, né? Liberal, clássica, com muita academia, né? E eu diria muita academia e pouco coração. Mas eu me lembro que eles convidavam os teólogos alemães e alguns teólogos renomados que haviam publicado livros e que eram né, que a gente tinha que ler, conhecer, e esses teólogos alemães vinham e eles nos ensinavam. Então, parecido comigo aqui hoje, eles vinham as suas lectures, como é que chama esse troço? Preleções, né? Eram escritas em alemão, claro, e eram lidas. Então o cara vinha e lia as suas, e a gente, né, escutava, procurava entender. Às vezes a gente entendia, às vezes não. Quem sabe mais não do que sim, né? Porque esses alemães, eles... Bom, primeiro era muito complicado entender alemão. Eu até tenho uma história, porque alguns dos... quando eu fui estudar teologia, algumas das aulas ainda eram em alemão, só que quando em alemão, quando você escreve, o verbo vem no final, e em português vem no início. Então estava lá, né, eu, primeiro-anista de teologia, espero que você não passe por essa experiência, né, primeiro-anista, tentando aula de dogmática em alemão. Aí o cara, né, eu estava lá com o meu caderno, minha caneta, né, procurando escrever, disse, como é que é? Me dá o verbo, cara, me dá o verbo, para eu poder começar a escrever, né? E o cara não me dava o verbo. E aquelas frases em alemão podem ser quilométricas, né? Você já estudou teologia alemã? Pô, caramba, meia página pode ser uma frase, né? E o cara ia, o cara não me dava o verbo. Quando o cara finalmente me dava o verbo, e eu começava a escrever, bom, primeiro eu já esqueci tudo, já havia esquecido tudo que ele falava, não é que ele havia falado, e segundo, ele já estava na frase seguinte, que eu perdia também. Ou seja, poucas anotações. E tem a ver muito com uma parábola de como que, desse exercício de teologia, como se faz. E como eu disse, esses teólogos alemães vinham com as suas preleções escritas, lidas. E uma vez, eles convidaram a um teólogo brasileiro, na época ainda, nos anos 70, Rubem Alves, que depois deixou de ser teólogo e passou a ser mais psicoterapeuta, né? Psiquiatra, aliás, ele caminhou mais para essa área, trabalhou muito essa questão das crianças. Mas eu me lembro que o Rubem Alves veio falar, e na época era o início também da teologia da libertação, e ele de fato havia sido um dos pioneiros, através do seu doutorado em Princeton, nos Estados Unidos, nos anos 60, havia sido um dos pioneiros dessa área da teologia da libertação. Então era um nome importante. Mas o Rubem Alves veio, se eu lembro bem, veio sem texto. E ele começou a falar de teologia para nós, e ele caminhava. E eu observei aquilo, e eu disse, caramba, eu quero ser como ele. Eu não quero ser como os alemães. Mesmo que eu me chame Steuernagel. Mas eu quero ser Alves. Me batize aí. Eu casei com Silva, já deu uma melhoradinha. Né? Por quê? Por que eu estou falando? Isso é uma parábola. Não é? De como que, digamos, eu olhando o Rubem Alves, cara, ele tinha doutorado em Princeton. O Rubem Alves era
uma sumidade, né? Até um cara que tem livros e livros, aí não sei, eu já li a biografia dele, eu li a biografia dele não faz muito. E ele falava, mas ele falava com liberdade, ele falava com graça, ele falava com encantamento. Ele falava de um jeito que eu dizia, eu quero ser como ele. Claro que nunca fui. Mas essa é uma experiência importante. O que eu quero dizer com isso? Que esse esforço, esse privilégio de viver a fé, ele precisa ser em português e não em alemão. Na Alemanha em alemão, no Brasil em português. Mas isso não é só uma questão linguística, essa é uma questão cultural. Esse é um jeito de ser. É um jeito de ser. E a partir de lá, mais ou menos, eu disse, eu não quero ser o teólogo da formulação sistemática abstrata. Eu não quero ser um teólogo que a gente chamaria pressuposicional. Caramba, isso não é preservativo. Isso é, eu quero ser o teólogo da narrativa. Eu quero ser o teólogo da conversa. Eu quero ser o teólogo mais, Rodrigo da Mata, Roberto da Mata, que ele faz essas conversas sobre brasilidade. Porque nós precisamos de uma teologia assim, encarnada na nossa cultura, na nossa realidade, que saiba contar a história, que saiba falar com encanto e que tenha liberdade de movimento. A segunda história. Eu sou filho de uma missão evangélica da União Cristã, da MIUC, que nos anos 60 tinha uma escola bíblica. Eu fui fazer a escola bíblica deles em São Bento do Sul. Foi lá que a minha vocação se de fato clareou, e esse encontro com Deus foi uma experiência, um ano muito importante para mim. Mas é interessante que todas as aulas eram em alemão. São Bento do Sul. Só que a única aula que não era em alemão eram as aulas de português. Os caras não descobriram como ensinar português em alemão. Então era em português. Mas a verdade é que isso gerou para mim que a linguagem da fé era alemão. Eu lia a Bíblia em alemão, eu orava em alemão. Mas depois desse ano, especialmente de escola bíblica, eu sou de Joinville, eu tenho uma educação muito mequetrefe, assim, eu fui estudando um pouco aqui, um pouco ali, eu fiz técnico de contabilidade, imagine, 1 mais 1 são 2. E mas a linguagem, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, a linguagem da vida minha era português. A linguagem do conhecimento, da educação era português, a linguagem do comércio era português, a linguagem da vida era português, mas a linguagem da fé era alemão. Ou seja, eu orava, era muito melhor em alemão, e ler a Bíblia em alemão. Quer dizer, o que aquecia o coração, por assim dizer, na coisa da espiritualidade era alemão. Mas a linguagem da vida era português. Então uma dificuldade enorme de fazer essa conversa entre a linguagem da fé e a linguagem da vida, um abismo, onde a linguagem da fé não encontra pontes e não tem nada a ver com a linguagem da vida. E a linguagem da vida é aqui, a linguagem da fé é aqui. E isso, eu diria, isso trouxe dificuldades enormes para a minha vida, porque não tinha conexão. Aliás, gente, você pode ser de uma igreja igualzinha, mesmo que não seja em alemão. Certo? Onde toda a linguagem da fé está dentro do templo da igreja, mas não conecta com a realidade da vida. E você não tem conversas, a não ser o quê? A não ser a conversa de trazer o outro e dizer, vem lá para a minha igreja. Ou você dá uma pintada espiritual no outro. Certo? Mas não é uma palavra que entra para dentro de todo
toda a vivência, todo o exercício vocacional e de cidadania. Não é? Então, a gente tem abismos enormes. E uma das coisas que eu aprendi é que a linguagem da fé precisa ser traduzida para a linguagem da vida e informada pela linguagem da vida. E essa experiência da linguagem da fé na vida, ela não pode ser simplesmente nem espiritualizada, nem umbilicocêntrica. O que quer dizer isso? Isso, só, sabe, é quase que como um verniz espiritual, aí você fala das coisas da alma, tá? Mas não tem nada a ver, quer dizer, você pode ser crente e vítima da Lava Jato, na sua parábola maior, no seu universo micro, não é? Não tem a ver. Não, peraí, isso é lá na igreja. Na igreja é uma coisa, segunda-feira de manhã é outro mundo. E uma das coisas fundamentais nesse exercício da escuta de Deus é Deus dizendo: não, gente, não pode ter uma espiritualidade desencarnada, não pode, tem que ter conexão com a realidade. E que essa conexão com a realidade é fundamental, Deus diria assim, para mim, porque é lá que eu escuto. Para mim foi fundamental, e eu botei aqui, para mim é da MIUC, de São Bento do Sul, né, para a América Latina. Por quê? Porque para mim, no exercício do estudo da teologia, eu encontrei, para mim, a história, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, e a Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela me levou para fora, e que trabalhava o desafio enorme, de você é universitário, né, você vai ser uma testemunha dentro da universidade. Isso num universo onde a universidade era fundamentalmente esquerdista na época, nos anos 70, a ebulição. Ditadura e esquerdismo, né? E essa tensão. Então, foi ali, e vários dos irmãos que me ajudaram nesse processo a dizer: gente, a teologia tem tudo a ver com a realidade e com o mundo no qual nós vivemos, e não pode ser uma experiência espiritualizada que não tem nada a ver com a realidade. Deus é um Deus que tem tudo a ver com a realidade. Então, conseguir sair do alemão para o português, né? Mas mais do que isso, conseguir sair de um universo micro, porque o movimento onde eu nasci espiritualmente, que é da MIUC, era pietista, historicamente falando agora, da missão, desde dos Philipp Jakob Spener, August Hermann Frank, aqueles caras lá da Alemanha, que foram os pais do pietismo, que é um movimento de reavivamento dentro de uma igreja justificada, o pietismo. Você pode ler lá qualquer dia. Pia Desideria é o clássico deles, o Philipp Jakob Spener. Claro. Então, mas isso, o que é o movimento pietista? O movimento pietista, ele individualiza a fé e ele internaliza a experiência. Mas, gente, espera aí, isso não é só no pietismo, né? Você individualiza a fé e internaliza a experiência. E Deus diz: bota para fora. Bota para fora. Porque eu vim para fora. Eu sou o Deus da revelação. Não é? E que, fundamentalmente, o que é o Deus da revelação? É o Deus para fora. É o Deus que vem de encontro. É o Deus ao outro. E esse exercício, para mim, foi fundamental. Que a gente não faz, nem como alemão, digamos, alguns alemães, pelo menos, teologia de gabinete, longe da igreja e longe da vida. Nem a gente faz uma teologia espiritualizada, que faz cócega na alma, mas que não te ensina a escutar o gemido do mundo. Mas, pelo contrário, você precisa aprender a abrir os olhos. E você precisa ver a realidade. Como que a gente faz isso? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Esse caminho, para mim,
foi extremamente significativo, porque é ali que eu aprendi que a teologia, ela não pode ser de gabinete, ela é uma teologia que se faz na realidade da vida, e a Bíblia precisa ser lida nesse contexto, uma Bíblia aberta, que escuta e conversa com a realidade na qual nós vivemos. Mas o reverso disso, e quando eu fui, depois, no decorrer dos anos, descobri que esse exercício de encontro com a realidade não pode secar a tua alma. Não pode secar a tua alma. Não pode fazer você uma pessoa seca, uma pessoa rude, uma pessoa nem extremamente crítica, nem cínica e irônica. Porque esse encontro com a realidade, ele é muito duro, muito duro. Ver o mal nos olhos mata. Vivenciar essa realidade da batalha espiritual no mundo no qual nós vivemos, ele cauteriza. E muitas vezes a gente se endurece. A gente se endurece por causa de nós mesmos ou por causa da realidade na qual nós vivemos. Trabalhei muitos anos com a Visão Mundial, e a Visão Mundial trabalha com crianças pobres. E se tem um universo onde você encontra a realidade do mal, é justamente junto às crianças pobres, porque elas são as mais vulneráveis da sociedade na qual nós vivemos. E Deus foi falando comigo e dizendo, cuidado, não endureça o teu coração assim como o meu não está endurecido. Procure desenvolver uma espiritualidade que não seja apenas uma espiritualidade crítica, mas que seja uma espiritualidade marcada pelo amor. Em 94, estamos quase no intervalo, né? Quase, não bem, né? Em 94, você me dá uns 5 minutos? Alguém disse claro, então eu vou acreditar que ele tem autoridade. Não, em 94 eu vivenciei um programa de espiritualidade, revisão de vida, de buscar as coisas da vida, da alma. Foram 4 semanas. Tá louco. No final a minha alma estava muito cansada. A minha alma disse para mim o seguinte: olha, vai-te embora daqui porque eu não te aguento mais, você está me visitando, não é? Essa coisa da oração, da escuta. Eu estava junto com a minha esposa, com a Cileda, e aí, assim, eu sempre fui um cara muito agitado, muito de viagem, sai, vai, muito grosso, muito etc, etc. Ela falaria muito melhor dessa minha grossura. E eu fui sendo humanizado por Deus. Sorte dela. Eu escrevi aqui um negócio interessante. Tem um livrinho que eu publiquei há uns anos, como é que é? Para falar das flores, alguma coisa assim. Para falar das flores. Porque foi nesse período que eu lembro, de 94, que eu comecei a enxergar as flores. Ou seja, consegui ver que o mundo é mais do que o mal, mas também ele é mais do que o trabalho, que ele é mais do que a atividade, que ele é a contemplação, que ele é a oração, que ele é a beleza. E aí, de repente, eu comecei a ver as flores. E hoje a Cileda é interessante, hoje a Cileda e eu caminhamos e eu digo para ela, olha ali, olha aquelas flores como estão bonitas. Até eu estou fazendo isso. Deus tem misericórdia. Mas a outra grande descoberta nesse caminho da espiritualidade foi de que eu sou o meu maior problema. Eu sou o meu maior problema. A gente, com essa coisa da teologia, a gente muito facilmente, a gente acha que o outro é o problema. E a gente tem a resposta. A gente sabe e o outro é burro, para falar. Claro que a gente não fala nessa linguagem, não é?
A gente tem o conhecimento, a gente tem o estudo, a gente tem a espiritualidade, a gente tem... E aí, descobri essa coisa de que não, eu sou o meu maior problema. É muito duro isso, muito duro. E esse exercício, que é fundamentalmente um exercício de espiritualidade, foi fundamental para essa minha conversão para as coisas de Deus. Então, isso são 3 marcas da minha caminhada, e é isso que de alguma forma me leva à teologia da criança. Me leva à teologia da criança. Então, nessa caminhada, nós vamos para o intervalo, né? Nessa caminhada histórica, a redescoberta das Escrituras e o seu jeito delas falarem comigo foi essencial. Volta para as Escrituras, sempre novamente. Esse livrinho, Fazendo Teologia de Olho na Maria, nasce um pouco nesse contexto de escuta dos textos bíblicos que falam, né, dessa Maria que aprende e que vivencia Deus como surpresa com o ventre, e gera uma obediência que é fundamentalmente uma obediência sacrificial e encantadora. E nesse contexto eu me encontrei com essa teologia da criança. E essa enorme quantidade de textos bíblicos que nos desafiam e convidam a nos enxergar de uma outra forma, de uma forma nova. Cada criança é uma teóloga. Cada criança é uma teóloga. A me convidar para a conversão. E descobri ainda que Jesus me diz que se eu quiser ter alguma relação de intimidade, de pessoalidade e relacionalidade com Ele, eu preciso me tornar uma criança. Algo que está sendo muito difícil.